Fundos imobiliários do agronegócio. Você já ouviu falar sobre os FIAGROS? Muita gente tem me perguntado sobre isso, vocês pediram bastante aqui nos comentários e hoje eu vou listar então para você os 3 pontos positivos e os 3 pontos negativos sobre essa nova classe de investimentos. Será que a gente pode falar que é igual os fundos imobiliários? Os FIAGROS são a mesma coisa que os fundos imobiliários? Vamos chegar aqui a essas conclusões juntos e inclusive eu vou falar sobre uma recomendação de compra de FIAGRO que eu consegui aqui pesquisar para vocês, tá bom? Então, por favor, se inscreva aqui no canal porque isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a entregar mais esses conteúdos para mais pessoas, mostrar que esse vídeo aqui ele é importante. Então, me ajuda muito se você se inscrever aqui no canal e você curtir e comentar aqui nesse vídeo, beleza? Tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Bom, galera, para qualquer investimento que você for fazer, para chegar à conclusão se vale a pena ou não investir naquele ativo, são sempre 3 características básicas que a gente tem que analisar, que é o risco, o retorno e a liquidez, tá bom? Então a gente vai começar aqui a falar sobre os FIAGROS, né, que é essa nova classe de ativos que tem muita gente comentando, comparando com os fundos imobiliários. Tem muitas características iguais sim, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, tá? São coisas bem diferentes e a gente vai conversar sobre isso ao longo do vídeo. E o primeiro item de análise aqui então é a liquidez e no meu ponto de vista é o primeiro ponto negativo. Tem vários pontos positivos que a gente vai falar também, só que a liquidez para mim é um ponto negativo dos FIAGROS e eu já vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu peguei esse relatório aqui da própria B3, né, da Bolsa de Valores do Brasil, sobre os FIAGROS e vou comparar também com o boletim dos fundos imobiliários. E qual que é a primeira coisa que a gente vê? Aqui, nesse gráfico, a gente percebe que é um valor de mercado, toda essa classe de FIAGROS está aqui, mais ou menos em 4,8 bilhões de reais. E eu já vou logo no relatório de fundos imobiliários da B3 para a gente ver o tamanho de mercado. Olha, são aqui aproximadamente 188 bilhões, ok, de reais, esse valor patrimonial dos fundos imobiliários. Então a gente vê que os FIAGROS são muito menores. O mercado de FIAGROS ainda tem pouca liquidez, ou seja, poucas pessoas comprando e vendendo. E isso pode afetar o preço, de repente, se você for comprar uma grande quantidade ou se você quiser vender uma grande quantidade desses ativos. Então, a liquidez é importante sim, isso acaba até fazendo preço no mercado, então é um ponto negativo dos FIAGROS nesse momento, né? Então, quantos investidores a gente tem na Bolsa de Valores em FIAGROS? 116 mil, tá? A grande maioria aqui, então, pessoas físicas individuais que investem em FIAGROS. Vamos ver os fundos imobiliários? Talvez você já esteja mais acostumado com esse boletim aqui, com esse gráfico dos fundos imobiliários, mas olha só, a gente já tem praticamente 2 milhões de pessoas que investem em fundos imobiliários no Brasil, ó. 1,9 milhões de pessoas, sendo que a grande maioria ainda são pessoas físicas, 67%, mas a gente vê que muitos investidores estrangeiros, muitos investidores institucionais também investem nessa classe. Então, os fundos imobiliários são muito mais líquidos, né? Eles já são mais históricos, mais resilientes. Então, primeiro ponto negativo dos FIAGROS é a falta de liquidez, de negociação. Mas, por outro lado, a gente já vai começar a elencar pontos positivos também. E o primeiro ponto positivo que eu destaco aqui é o altíssimo potencial dessa classe de investimentos. Por quê? O setor do agronegócio no Brasil, ele é gigantesco, ele é muito forte. Vou até colocar aí na tela, ó. Em 2020, o agronegócio representou 26,6% do total do PIB brasileiro, ou seja, praticamente 1/4 da riqueza que o país produz vem a partir do agronegócio. Então ele é um mercado muito grande e com altíssimo potencial também. E vale destacar aqui nessa matéria também esse potencial, né? Por quê? Há um aumento na demanda global por proteínas e grãos, que é produzido pelo agronegócio, né? E o Brasil é muito forte, né? Mundialmente, um país muito exportador. Então, nessa tese de investimentos aqui, a gente vê crescimento populacional, urbanização e, portanto, aumento do consumo de proteínas, consumo de grãos. Então, tanto a parte
bovina, suína, a parte de frangos, né, que seriam essa parte aqui de proteínas, quanto também de grãos, né? O Brasil é muito exportador de soja, por exemplo. Então, o agronegócio, esse setor, ele tem uma tendência grande de crescimento. E aí, essa nova classe de ativos, os FIAGROS, eles podem surfar um pouco desse grande potencial de lucro que tem nessa classe. Então, eu particularmente acredito que seja uma ferramenta muito interessante para os investidores. Como eu já coloquei aqui, ainda tem uma liquidez muito baixa, tá? Foi o primeiro ponto negativo. Tem outros pontos negativos também para falar, só que é uma ferramenta interessante para o investidor também se expor ao setor de agronegócios. É até legal que vejo que tem essa diferença muito grande entre os fundos imobiliários para os FIAGROS, tá? Porque são classes muito diferentes, ok? A gente não está falando de lajes corporativas, né? Não está falando de escritórios, shopping centers, nada muito urbano. A gente está falando algo mais do agro, né? Que tem uma característica própria. Então a gente precisa começar a identificar quais são os FIAGROS que realmente vão desempenhar bem. É muito novo, tá? Só que como estrutura, né? É muito parecido com os fundos imobiliários. Então, a gente vê que os fundos imobiliários de papéis, por exemplo, tem aquela característica dos CRIs, né? Os certificados de recebíveis imobiliários, que seria ali uma antecipação desse pagamento futuro dessa classe de imóveis. E os CRAs, que são a base dos FIAGROS, são parecidos, né? São esses certificados de recebíveis do agronegócio. Então, como estrutura, vou até colocar aí na tela para você ver esse gráfico, que ele é bem legal, ó. Uma estrutura de um FIAGRO é muito parecida com de um fundo imobiliário. Tem o investidor que compra cotas desse fundo na Bolsa de Valores. A única questão aqui é que são ativos ligados ao agronegócio, ativos de dívida, né? Então, bem parecidos com os fundos imobiliários de papéis, tá? Que são dívidas, é praticamente uma renda fixa. É algum emissor que vai pagar para algum investidor, ok? Então, como estrutura, eu vejo isso como muito positivo e esse alto potencial do agronegócio. Porém, agora a gente precisa elencar o segundo ponto negativo dessa classe de investimentos, tá? É o risco, ok? Um FIAGRO, ele tende a ser mais arriscado do que os fundos imobiliários, tá? Você me acompanha aqui no canal, sabe que eu já falei muito que tem fundos imobiliários mais seguros, outros menos seguros. Então, a característica de um FIAGRO é ser um pouco mais arriscado, tá? Não é aquele dinheiro ali tão seguro que você vai ter no seu portfólio de investimentos. Eu já compartilho aqui na tela um relatório até de recomendação de um FIAGRO lá na Bolsa de Valores que o pessoal da XP fez, que é o KNCA11. E aí a gente já vai começar a ver um pouco essa característica até de um pouco mais de risco. A gente vê aqui nesse parágrafo, ó, o setor agro tende a ser mais volátil que o setor imobiliário. A gente sabe que o setor imobiliário é muito resiliente, mas o setor de agronegócios, ele é mais arriscado, né? Por quê? Porque vai depender, às vezes, do tipo daquele insumo ali, da colheita, né? Ou até mesmo da exportação, né? Então depende muito do dólar, né? Então é muito mais volátil do que se você falar em imóveis. E a gente tem sempre que pensar naquilo que a gente investe, o que está dentro daquele fundo, né? O que está dentro de um fundo imobiliário? São aqueles imóveis ou aqueles CRIs. O que está dentro dos FIAGROS? São esses certificados relacionados ao agronegócio. Então a gente vê aqui, por exemplo, o setor de açúcar e etanol, né, que é uma grande característica desse fundo aqui, outros insumos agrícolas. Então a gente vê que ele é um pouco mais arriscado, ok? E por outro lado, já como segundo ponto positivo, é um alto potencial de dividendo. O dividendo dessa classe de ativos aqui é bem alta. Inclusive, esse exemplo aqui, o KNCA 11, ele está pagando um dividendo anualizado aqui de 15,71%. Não é baixo, é um dividendo bem alto. Eu vou até descer aqui um pouquinho mais porque a gente vai comparar com outros fundos, aqui também do setor de agronegócios, né? Então, outros FIAGROS. O que a gente tem aqui com os dividendos? A maioria aí na casa de 16%, 15%, 14%, 13%, né? Então, a gente está falando do KNCA 11 aqui, a gente vai começar a se acostumar com esses outros nomes aqui, né? Agora dos FIAGROS, mas é um dividendo bastante alto, né? E sendo que esse fundo aqui, o KNCA, é o que tem maior patrimônio líquido aqui nessa pesquisa aqui que o pessoal da XP fez.
e a gente pode ver também que o preço sobre o valor patrimonial deles está até um pouquinho alto, né? Que mostra uma certa demanda do público por esse tipo de investimento, né? Então ele está um pouquinho alto, né? O valor justo seria o quê? 100% aqui. Esse KNCA 11, por exemplo, está 103%. Então é como se ele tivesse com P sobre VP ali de 1,03. Então 3% um pouquinho mais alto do que o valor patrimonial dele mesmo. Ah, e uma coisa legal de comparar também com os fundos imobiliários é que esses CRAs aqui, que fazem parte desses FIAGROS, né, composto então por CRAs, normalmente eles são indexados à taxa Selic, tá? Diferente da maioria dos FIIs de papéis, que são indexados mais à inflação, ou então uma divisão ali, metade inflação e metade Selic. Por que eu estou fazendo esse adendo aqui? Porque a taxa Selic está alta, né? Esse ano ela esteve muito alta, agora está em 13,75. Por mais que a gente já comece a vislumbrar uma diminuição da taxa Selic lá para o final do ano que vem, ela ainda está num patamar alto. Então é por isso que os FIAGROS pagaram tantos dividendos assim também, ok? A gente não pode eternizar esse dividendo alto também, tá bom? Então pode ser que daqui a 2 ou 3 anos esse dividendo também caia, mas vale a gente ter esse entendimento da característica desse tipo de ativo novo que a gente tem para investir agora, né? Inclusive, esses últimos dias aí eu fiz um vídeo falando sobre os fundos de papéis que ficaram bem baratos agora, né? Os fundos imobiliários de papéis. Eu acho que tá bem interessante pensar em fundos de papéis agora também, tá? Vou deixar o link aqui, né? O card para você assistir esse outro vídeo sobre os fundos de papéis. E, inclusive, eu tenho visto muitas notícias essa semana sobre novas emissões de cotas nos fundos de papéis, porque eles ficaram baratos. E aí o que acontece? A gestão do fundo, a única maneira que a gestão do fundo tem de crescer o seu fundo imobiliário é fazendo essas novas emissões, que na prática para o investidor é uma subscrição, tá? Uma maneira também de comprar um pouquinho mais barato. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um e-book que eu criei, que eu explico o que são essas subscrições, tá bom? Então, você vai começar a ficar muito mais ligado que vai aumentar o número de subscrições nos fundos imobiliários e é oportunidade de comprar barato, tá bom? Então, faz o download gratuito desse e-book que eu vou deixar aí na descrição e você vai aprender um pouquinho mais também sobre essa subscrição. Aproveitar as subscrições ali nos fundos imobiliários, principalmente os de papéis que estão acontecendo agora. Beleza? Bom, já falamos 2 pontos positivos, 2 pontos negativos dos FIAGROS, temos mais um ponto positivo e um negativo para falar agora. O terceiro ponto negativo, então, na minha opinião, é muito novo ainda. É difícil fazer uma análise mais aprofundada dos FIAGROS, né? Porque ele acabou de ser criado, né? A gente está vendo um aumento nas emissões de FIAGROS, o acompanhamento de analistas também, como eu coloquei na tela agora há pouco, o próprio pessoal da XP já recomendou um fundo da Kinea. Vou entrar aqui no KNCA 11, no relatório gerencial, para a gente olhar um pouquinho juntos esse FIAGRO aqui, para a gente ir se acostumando. Mas para mim é um ponto negativo ainda ser muito novo. A gente tem pouca base de dados para fazer análises mais completas, né? Mas num primeiro momento a gente consegue ver algo bem interessante sim. Primeiro, a Kinea é uma gestora muito renomada, a maior gestora de fundos imobiliários, então é de se imaginar que eles sejam competentes, né? Não sabemos ainda o histórico deles no setor de agro, será que eles entendem de agronegócios? Não dá para saber ainda, a gente vai ter que começar a acompanhar. Mas num primeiro momento, uma taxa média de retorno de CDI mais 5,77 aqui ao ano, é bastante alto, né? Se você for pensar que a taxa Selic está em torno de 13,75 mais 5,7, uma rentabilidade altíssima, né? Então, é um investimento realmente que a gente pode ficar de olho. Mas qual que é o problema aqui? Na minha opinião, é quando a gente vai na carteira de ativos ver exatamente quais são os emissores desses CRAs, né? Desses títulos de dívida, ou seja, quem vai realmente pagar, o fundo que vai pagar os nossos dividendos aí ao longo dos anos de quem investir nessa classe, quem são, né? Então são nomes que eu particularmente não conheço muito bem. Por exemplo, Agropecuária Skill, a Usina Itapemirim, assim como essa aqui, ó, a Rio Ambaí, a Tecnonil, eu não conheço essas empresas aqui. Quando a gente vai para os fundos de papéis, a gente conhece aquelas empresas, né?
principalmente da construção civil, né? A gente vai falar de Tecnisa, Cyrela, etc. Você já consegue saber que são empresas com crédito alto, né? Com uma boa classificação de risco. Inclusive, aqui nesse relatório gerencial da Kinea, que é uma das maiores gestoras que a gente conhece, nem mostra qual é o rating dessas empresas emissoras, né? Qual é a nota de risco delas. Talvez porque as próprias agências classificadoras de risco nem tenham essa informação. Não são empresas aqui de capital aberto na Bolsa de Valores, né, como essas que eu mostrei, mas enfim, também temos aqui as fotos, né, desses lugares, dessas usinas, por exemplo, essa aqui, Itamaraty, lá no Mato Grosso. Acho legal olhar o relatório gerencial e conhecer um pouquinho mais, tá bom? Só que para mim ainda é um ponto negativo não ter um grande histórico e eu não conhecer essas empresas, elas não terem capital aberto, não terem uma classificação de risco que possa me trazer tranquilidade. Então acho que a gente pode acompanhar, mas isso para mim ainda é um ponto negativo. E agora o terceiro ponto positivo que eu vejo nessa nova classe dos fiagros é a ideia de diversificação. Então, mais um setor muito importante da nossa economia que a gente pode se expor através do investimento fácil na Bolsa de Valores. E aqui eu vou compartilhar minha tela novamente porque esse crédito rural, né, que é muito rico, o agronegócio brasileiro é muito rico, mas o crédito rural, hoje em dia, está super concentrado entre aqui os principais bancos, né, os 5 principais bancos da economia brasileira, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Então, é um mercado que está muito, muito concentrado, ou seja, tem um alto potencial de crescimento, tá? Porque qual que é a ideia dessas empresas, dessas fazendas, desses produtores rurais? É captarem recurso para produzir ali o que eles sabem fazer de melhor, depois vender, exportar e etc., e ter lucro com isso, só que eles precisam desse crédito. E os fiagros são uma ferramenta nova no mercado que pode trazer, né, pode crescer esse crédito para esses produtores rurais do agronegócio, e aí eles não precisam ficar tão concentrados assim a essas taxas, né, de empréstimo desses grandes bancos. Então é um instrumento novo que foi criado que pode ajudar a desenvolver o agronegócio, possibilitando mais crédito rural. Tá? Então é uma via aqui de um grande potencial de crescimento. Tá? Uma diversificação que pode ser interessante porque existe potencial de crescimento. Por outro lado, como eu falei aqui, ainda muito novo, precisamos ter mais informações, não é um investimento tão seguro quanto os fundos imobiliários, tá? Isso daqui a gente já pode falar desde agora, mesmo com esses 6 meses mais ou menos que começaram a ser criados os fiagros, eles vêm crescendo, mas a gente já vê que tem essa característica de ser um pouco mais arriscado que os FIIs. Beleza? Fala para mim então se você já está investindo nessa classe de ativos, se você pretende investir e se você quer mais vídeos sobre esse assunto também aqui no canal, beleza? Eu vou deixar agora aqui para você assistir outros vídeos que eu falei mais sobre os fundos imobiliários, que eu acho que a gente tem um cenário bem legal, pensando em fundos de papéis, por exemplo, fundos de tijolos. Acho que os fundos imobiliários são bastante resilientes e eu vou deixar esses vídeos aqui para você assistir. Um abraço e até mais!